incomoda, às vezes, do ponto de vista da tempestade mansa, do mesmo jeito de uma tempestade forte, porque é a sua tempestade. E aí, ela pode até parecer ser mansa aos nossos olhos, mas para você ela está tomando uma repercussão íntima muito maior do que a gente possa imaginar. Então eu entendo que um primeiro exercício mental, né, de reflexão é que eu preciso aceitar a tempestade do outro. Eu não posso usar aquele provérbio com muita frequência, né? É tempestade no copo d'água, né? Às vezes pode até parecer para nós, mas para o nosso irmão aquilo está sendo de um tamanho. E compreender isso e assistir isso, depois de escutar o que eu escutei, que você escutou do auxílio, é o que faz a gente ajudar o mestre no papel que cada um de nós temos de acalmar a tempestade do outro, para que assim nós consigamos acalmar a nossa. Mas vamos então conhecer onde está isso, né? Se você não tinha visto ela por inteiro, a gente vai conversar sobre ela. Está lá em Marcos, capítulo 4, que vai do versículo 35 ao 41. E a gente precisa conhecer esse contexto, porque a gente vai afunilar, né? Quem dera pudesse trabalhar versículo por versículo, né? Não cabe no nosso tempo de hoje. Mas precisamos conhecer um contexto para contextualizar uma parte dele. Se eu recortasse um versículo, eu iria ainda assim ter que te contextualizar. Então, de onde? Nós vamos parar depois, vocês vão ver, vou convidar a gente a fazer uma reflexão mais próxima de um desses versículos. Mas ele está no meio desse contexto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te faz que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: pessoas tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É nesse contexto que nós estamos. E muitas vezes, na hora que a gente lê a passagem toda, dá a impressão que pouca coisa a gente conseguiu apreender. E de qual é o ensinamento que o Cristo está nos querendo fazer refletir em cima dessa passagem. O início dessa passagem já mostra para nós que existe um convite. Jesus começa essa passagem fazendo um convite, né? Quando ele diz assim: passemos para outra banda, ele está nos convidando. E aí, num contexto central disso, ele faz a gente refletir sobre as nossas tribulações, qual é o testemunho que nós damos do nosso papel cristão e a grandeza do Mestre. E como conclusão, ele nos fala que a bonança sempre vai chegar, e isso é importante que a gente compreenda, e faz com que a gente também perceba que nós vivemos um processo de evolução, e é por cada testemunho desse que ele vai se fazendo. Esse é o ensinamento geral que essa passagem quer nos fazer. Mas como a gente não vai conseguir ficar pedacinho por pedacinho, a gente vai passar rapidinho por algumas questões, para depois a gente conversar mais de perto sobre uma parte desse versículo. Veja só. Começou se relatando assim: e naquele dia, se você se lembrar, estava dito assim: sendo já tarde. O que significa sendo já tarde, para que a gente consiga compreender? Nós só conseguimos realmente dar testemunho cristão quando nós já temos um amadurecimento espiritual, moral.
não vamos conseguir isso antes desse processo acontecer. O tarde, sendo já tarde, quer expressar para nós, uma tradução espiritual do que ela está fazendo ali, que o fim da tarde, muita coisa já aconteceu, muitas conclusões a gente já tirou, muitos acertos, muitas coisas já se deram naquele dia. E nós começamos a preparar-nos para nos desligarmos de alguns eventos, para nos ligarmos a outro. A gente vai concluindo uma etapa, a gente vai fechando um ciclo. A tarde fecha o ciclo do nosso dia. E assim, essa palavra, ela tem um significado muito grande nessa passagem, porque para poder viver as tempestades, é preciso que já seja tarde, já estejamos amadurecidos espiritualmente, para conseguirmos realmente lidarmos com as tempestades que estão aí presentes. Por isso, não podemos dizer para os nossos irmãos que é muita tempestade de copo d'água que ele está fazendo. Será que já é tarde para ele? Será que ele já alcançou um amadurecimento espiritual suficiente para compreender que isso realmente poderia ser visto, vivido e trabalhado de uma maneira mais harmoniosa, equilibrada? E nem ele perceberia e nem daria como contexto que seria uma coisa deste tamanho? A gente não sabe se já é tarde para essa pessoa. Se esse amadurecimento já é suficiente para ele não trabalhar as vicissitudes que vêm pelo nosso caminho, como se não fossem tempestades muito pesadas. É importante lembrar que desse pedacinho, quando nós estamos falando de tempestade, observe quem é a pessoa que está te trazendo esse vento forte, que pode parecer uma brisa muito mansa para você, mas que para ela é um vento muito forte. Mantenha a sua brisa interna para ajudar a acalmar o temporal que possa estar junto da pessoa, mas não coloque mais ondas fortes nisso, dizendo ou expressando ou mentalmente ou intimamente trabalhando como se aquilo não fosse da proporção que às vezes a pessoa está relatando, que para nós parece um exagero. Um exagero. E naquele dia, então, sendo já tarde, disse-lhes, o grande convite que o mestre fez naquele dia: passemos para a outra banda. O Honório de Abreu, tanto no Luz Imperecível, tanto quanto no estudo do Evangelho, minucioso do Evangelho pela União Mineira, ele ajuda a gente a ir decifrando, assim como Haroldo Dutra, vai nos auxiliando a decifrar quais são realmente as mensagens espirituais que estão pelas grandes passagens dentro do Evangelho do Cristo. Quando a gente escuta o convite do Cristo, passemos. A primeira coisa que a gente tem que observar é o tempo verbal. Ele não disse passe para outra banda. Ele disse passemos. Ele estava junto. Ele iria com a gente. E ele sempre vai com a gente. A sabedoria do mestre é de reconhecer que, apesar de já ser tarde para alguns, dependendo da tempestade, que para ele não vai ser um grande temporal, se nós não estivermos com a fé, e aí nós vamos lembrar lá do finalzinho, qual foi a pergunta que o Cristo disse para os discípulos? Por que vocês estão tímidos? Acaso não tendes fé? Então, mesmo conhecendo a maturidade que todos nós temos, ele sabe que ele ainda precisa ir junto conosco. Porque nós ainda vamos necessitar da sua força espiritual para que nós possamos ser aliviados e assim conseguirmos vencermos as nossas tempestades. Então, passemos aqui para lembrar o seguinte: você pode até não estar levando Cristo verdadeiramente com você ainda, porque muitos de nós ainda temos uma presença muito tímida do Cristo junto de nós.
Não estabelecemos aquela confiança, aquela veemência de que Ele realmente caminha junto com a gente. Mas em todas as passagens do Evangelho, Ele só conversa nos lembrando que Ele nunca nos deixou ou nos conduziu a alguma experiência sem que Ele não estivesse lá. E essa daqui é muito, vamos dizer assim, é muito explícita, porque fomos por um mar no meio de uma grande tempestade. Ele sabia já o que ia acontecer. E como é que ele estava lá no barco? Como é que os discípulos encontraram Jesus no barco? Dormindo numa almofada, tranquilamente. E o mar se agitando e o Cristo dormindo. Aí a gente começa a ver por que razão às vezes ele realmente tem que nos perguntar lá no final: por que sois tão tímidos? Estava ele lá, dormindo na almofada. A almofada essa que significa o seu próprio Evangelho. A consistência do Evangelho é tão presente, a gente precisa aprender a descansar sobre a almofada que é o Evangelho. A certeza da presença do Pai. Jesus sabia que podia ficar, e onde ele estava? Ele nem estava na frente do barco, né? Ele estava lá atrás, quietinho, descansando. E foi ele que convidou a gente para ir para outra banda. Então o pai sempre faz a gente lembrar assim: ele sempre vai junto com a gente. Pode contar com ele, ele é fiel. Se falou que você que vai, vai. E se você estiver em dúvida, não tem problema não. Ele não acha muito você falar assim: ó, tô indo, vamos? Vamos? E a gente às vezes displicentemente vai. Vai. E diz que está indo com toda a força e coragem. Aí no meio da tempestade, grita por ele. Mas na hora que saiu, não se lembrou de pedir que ele fosse junto. Mesmo ele indo. Mas o exercício do amadurecimento passa pelo nosso diálogo constante, na certeza de que não foi assim, pedis e obtereis. Mas que nós deveríamos fazer a nossa parte para que pudéssemos ter o mérito naquilo que estaríamos recebendo. É justo que seja assim, né? Aí ele fala assim: passemos para outra banda. Que coisa mais estranha, né? E o que poderia estar querendo ensinar para a gente essa passagem? Ela fala assim: passemos para outra banda. Jesus e os discípulos estavam no meio da multidão. Passar para outra banda é ter que deixar a multidão, que foi isso que ele fez, deixar a multidão e seguir com aqueles que estivessem já confiantes, porque muita gente é convidada por ele. Passemos para outra banda. Nós estamos sendo convidados todos os dias a passar para outra banda. Mas alguns permanecem, porque alguns de nós procuram o Cristo para ver os milagres que são capazes de serem produzidos na nossa vida. A gente vem, né, sabe aquela, volta lá na parábola da semente? É aquilo ali. Tem gente que não está ainda caindo em terreno fértil, porque não veio buscar o terreno. Está de passagem, está observando, está vendo se é isso mesmo, está superficialmente acreditando que essa superficialidade nas nossas idas e vindas, o entrar e sair da casa é o suficiente. As pessoas que estão me vendo entrar, esqueça as pessoas que estão te vendo entrar. Passe a ter responsabilidade com a sua intimidade, que é isso que o Criador da espiritualidade está enxergando. Qualquer um de nós aqui pode até dar falta de um de nós. Fulano está sumido, né? Você está sentindo falta de alguém? Tem tempos que alguém não aparece na casa, que você não está tendo contato com ele? A gente não entendeu que a gente pode ter se ligado com ele naquele momento, porque o pensamento nos vincula, mas às vezes a gente não passa disso. Se foi um pensamento de lembrança real,
o nosso pensamento veiculou luz, vibração, que chegou até aquela pessoa. Mas se foi um nota sumido, né? Aquele comentário, simplesmente, e ele nos prende para a gente ver assim, por que será? Vamos fazer uma visita? Não, a gente fica nisso. A gente não passa disso. O que Jesus está querendo lembrar, validarmos com essa mensagem, passar para outra banda significa escolher um caminho diferente daquele que você anda fazendo. E não é marcando presença, não é registrando no livro, né? A gente tem muitos hábitos disso, né? Vai fazer, né, um estudo todo dia, põe o nome, vai fazer outro, põe o nome, vai outro, põe o nome. Tem livro com o nome nosso aí em vários lugares. Mas será que nós estávamos presentes naquele dia, espiritualmente? Porque toda certeza não vai ser aquela chamada que vai nos dar nenhum galardão, que não vai nos abrir nenhuma porta para lidar com as tempestades. O que importa é como que nós estamos registrando aquilo que nós viemos buscar naquele dia. E se eu fui e participei intensamente e esqueci de registrar a frequência? Né? Não pus meu nome lá. Então não estava lá, então não é bem assim. Passar para outra banda sugere a gente ter tomado a decisão de seguir o Cristo. Quem foi, estava decidido a buscar o que o Mestre estava nos colocando. E passar para outra banda é uma coisa muito interessante de refletir, porque quando pede para nós passarmos para o outro lado, está fazendo a gente dizer assim, olha, tem uma travessia para você fazer. Para você chegar do outro lado, tem uma travessia para fazer. A travessia que o Cristo nos convida de uma maneira uniforme é amar. Essa é a travessia. Passar para outra banda é amar o inimigo. Porque a banda que está precisando e que está trabalhando esse amar ao seu inimigo, sou eu. Então eu sou uma banda, vou fazer a travessia do amar para ir para outra banda, me encontrar com aquele que está desalinhado comigo. A casa espírita é uma banda, o centro espírita, casa espírita, o grupo espírita é uma banda. Divulgar a doutrina espírita fora da casa espírita é a nossa travessia. A outra banda é viver como espírita lá fora, o tempo todo. Isso que é ir para outra banda. Então, enquanto eu estou aqui, no centro espírita, estou na casa espírita, é uma coisa. A travessia eu consigo divulgar a doutrina espírita. Divulgar não é falar dos seus princípios, não. Divulgar é vivê-la, né? Também falar dela, também, sim, tudo que a gente faz. Mas passar para outra banda é ser espírita lá fora. Que não aqui na casa espírita. Que não aqui no meio daqueles que eu posso entender estão buscando o mesmo caminho espiritual, a mesma orientação para adquirir a sua espiritualidade que eu. Mas isso somente não basta. Então, passar para outra banda, como Jesus disse, olha, é sair do meio da multidão, você vai ser diferente dos outros, né? É sair do meio da multidão e fazer algo diferente do que você está fazendo agora. É mudar a conduta, é mudar a postura, é transformação. Esse é o convite que o Cristo faz. E esse convite, nessa travessia, ele coloca a gente para ir refletir isso, dizendo assim, olha, vai ter temporal de vento nessa sua travessia. Não vai ter jeito. Vai ter temporal de vento. Seja a escolha que nós fizermos, nós vamos ter que passar pelas tribulações que vão agitar todos os nossos caminhos, indiferente da escolha que nós tenhamos feito. Porque esse grande temporal não vai se afastar de nós. E esse grande temporal de vento, e aí, eu gosto muito da reflexão que eu tenho que parar para pensar, porque eu sempre chamo o sonoro de garoto. Acho que esse cara tão próximo
eu misturo. Honório, ele faz a gente refletir que levantou-se grande temporal de vento. Quando a gente está fazendo a travessia do aprender a amar, vamos lá para o eixo central, né? A travessia é amar. Fazendo essa travessia, quando a gente estiver fazendo essa travessia, vai se levantar grande temporal de vento. E aí Honório diz que esse vento ali, o temporal se levanta, e o vento ali é para representar o quê? O meu espírito. O meu espírito vai se agitar, porque a transformação me faz discernir, me faz questionar, me faz até duvidar por vezes, me faz desanimar, me faz ter várias sensações, várias tempestades interiores. E a gente questiona sim, mas a transformação que não questiona é porque ela não iniciou. Se está tudo muito acomodado, se tudo está indo, né, como você, não, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, se nada nos sugestiona a abrir as nossas faculdades para que elas possam nos proporcionar um entendimento mais claro de tudo que está sendo colocado nas nossas mãos, não está havendo a evolução que nós precisamos. Então ele diz que esse temporal de vento que se abre, esse vento aí é o nosso espírito. E sabe por que os temporais vão se abrir? Por uma coisa muito clara que todos nós temos: o livre-arbítrio. É Ele. É Ele que vai te dar brisas, que vai te dar ventos fracos, é Ele que vai te dar tempestades fortes, as suas escolhas. E você tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, o temporal de vento que se faz, espiritualmente refletindo no que nós estamos falando, aí nós entendemos as tempestades que nós vamos viver, é o nosso espírito. E quem movimenta, né, isso, a ação que movimenta o vento, que nós estamos conversando aqui, é o nosso livre-arbítrio. Então, como a gente esteja trabalhando com ele, vai ser fundamental. E como eu disse, nós iríamos então nos assentar num versículo. E foi esse que eu escolhi para a gente ficar mais de perto nele. É o versículo 39 desta passagem. O versículo que dizia assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Como a gente gosta dessa parte, né? Como a gente gosta do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como a gente quer o vinde a mim. E Emmanuel mesmo diz, é muito doce para nós, né, ouvir o vinde a mim. O que Emmanuel chama-nos a atenção é que a gente não vai. A gente não se dispõe realmente a ouvindo o que ele está dizendo, ir para realmente se acalmar. Porque isso é uma outra forma de falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por quê? Deixa eu lembrar um pouquinho antes do versículo 38. Foi quando os discípulos viram, né, que o mar agitou demais, as ondas estavam ficando muito grandes, né? E as ondas crescendo nada mais são do que necessariamente os nossos pensamentos que vão se agigantando, ou as próprias influências que nós vamos recebendo, que vão fazendo as coisas tomando cada vez uma força maior do que elas não têm. Pode observar, se a gente não procura solução e fica ali pensando, o nosso pensamento vai dando volta em nós, e as coisas vão se agigantando, e aí a gente vai ficando mais sobressaltado, a tempestade interna aumenta mais, aí a gente vai perdendo, desloca a nossa capacidade de raciocinar, achar solução e, às vezes, mais importante, perdemos o vínculo. Por uma fração de segundo a gente se sente só matéria. E esquece que é essencialmente espírito. E essa sensação de que nos leva a nos percebermos somente matéria, como se, nossa, vai acabar tudo. Eu vou morrer.
eu vou isso, eu vou aquilo. Nossa, aquilo. Você se torna puramente matéria. O mundo, a vida, num momento rápido, mas que intenso, ele se materializa apenas. E aí a gente já não quer abrir mão de nada. Nem de um grampo de cabelo, muito menos, de tudo que eu já tenho, das pessoas que estão comigo. Eu não quero abrir mão de nada disso. E a tempestade só aumenta. Não tem coisa mais angustiante do que viver aqueles instantes materialmente falando, somente. E a gente dispersa de nós que, peraí, é rápido. Mas daí a pouco você diz, peraí, não, né? Sou um espírito imortal. Opa, tem gente do meu lado. Não, as coisas não acontecem por acaso. Providência divina existe. Eu creio num Deus soberanamente justo e bom, está lá. Talvez uma das maiores contribuições que a doutrina espírita pode ter dado, não somente para nós, mas para todos os caminhos espirituais que estão aí. Nós temos e sabemos quais são os atributos de um Deus soberanamente justo e bom, imutável. Só dele ser imutável, nós deveríamos ficar assim, relaxados. Que não é igual a gente, né? Muda a frequência rapidinho. Muda fácil. É só você cutucar de um jeito e pronto, já mudei. Já não quero mais, já não é assim, já desgostei, quero ser. Ele é imutável. Ele não altera. Onisciente e onipresente. E uma coisa que eu achei assim, muito importante também da gente aprender a refletir, para a gente lidar com essas tempestades e não ficar nesse caos, nesse sofrer que a gente tem por frações de segundos, nos tornarmos puramente matéria, perdemos a consciência de sermos, antes de tudo, espíritos, é quando a gente deixa claro lá para nós, quando Kardec coloca que a gente inverte, né? Deus está dentro de nós. Lá na Gênesis, fica evidenciado que é o inverso. Nós estamos dentro de Deus. A essência divina é isso tudo. Nós estamos dentro dele. Não é ele que está dentro de mim. E essa realidade muda tudo. A consciência de que nós estamos dentro de Deus é que faz os atributos dele sentido. É que faz realmente a gente sentir essa proteção, esse amparo de justiça e de amor, de misericórdia o tempo todo. Então nós estamos dentro de Deus. E isso tem que nos dar um aconchego na alma. Tem que trazer um sopro novo a cada dia. Sabendo que isso é que faz ele então ser onisciente, onipresente. Invertamos a nossa forma de percebermos a presença de Deus, que todos os atributos fazem profundo sentido. E nos proporciona essa sustentação moral que nós precisamos para que nós tenhamos o nosso amadurecimento. Então, lá no 38 a gente vai se lembrar que eles estavam aflitos porque as ondas estavam subindo demais. E aí o que eles fizeram? Correram lá e foram despertar Jesus. Né? Aí Jesus e ele, né? Despertando. Não é igual nós, não, porque se o bicho tá pegando fogo, vai lá e vai te sacudir. Acorda, tá pegando fogo. Jesus vai despertar. Porque ele sempre vai tratar todas as tempestades que nós estamos trabalhando com a leveza e com a delicadeza que lhe é peculiar. Com a mansidão que lhe é peculiar. Aí ele levantou lá da sua almofada, porque ele tem o Evangelho como sua sustentação. E olha o que ele fez. Ele repreendeu o vento. Quem é o vento? Nosso espírito. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. É tão importante também a gente entender o que Jesus está fazendo. Eu tenho que ir na origem, naquilo que causa a tempestade. A gente tem uma tendência muito forte de ir lá no mar.
tentar falar com o mar. Não, quem é que está causando as ondas no mar? É o vento. É o livre-arbítrio que o Espírito tem, o meu e o seu, é que está causando a agitação e está fazendo o mar ficar revolto. O mar é o meu corpo físico, que toda vez que o vento usa o seu livre-arbítrio de maneira inadequada, vai me causar uma dor. A agitação do mar para nós aqui são as dores, as insatisfações que nós estamos vivendo. Essas são as tempestades íntimas. E aí, olha o que Jesus faz. Ele vai lá e repreende o vento. Ele fala para o Espírito e cuida da dor. Porque o que ele faz? Ele alivia. Ele te dá condições de ver que não é tão difícil assim. Ele te proporciona a oportunidade de você perceber que tem alternativas, que tem caminhos. Ele te traz estímulos e faz com que você alcance o resultado. Ele nunca fez por nenhum de nós. Não fará. Porque o mérito é de quem executa aquilo que necessita. E ele sabe que nós precisamos disso. Então isso para nós é uma coisa que deveria nos auxiliar a nos mantermos vinculados a esse Cristo, que repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Porque se o espírito não se acalma, sabe quando a gente está com uma dor de estômago? Vamos pegar essa simbologia. A gente está com uma dor de estômago e aí a gente vai ao médico. Chega lá, o médico passa para nós lá os omeprazol aí da vida, né? E faz a dor meio que baixar ali e tal. Mas a gente ele não investigou e ele necessariamente não foi buscar se a minha dor de estômago for puramente orgânica, o omeprazol ou qualquer outra medicação que ele nos passar vai nos aliviar, vai trabalhar aquela dor sim. Mas se não houve a investigação e aquela dor no meu estômago estiver causada por algum vírus psicossomático, por exemplo, é por uma questão emocional, por uma questão nervosa, ele vai voltar. É por isso que Jesus repreende o vento e alivia a dor. Mas ele tem que dizer para o meu espírito: observe, aprenda com o que está acontecendo, volte atrás. Essa travessia de amar, ela vai nos trazer muita dor de estômago, né? Entre aspas. Vai ser muito vento forte que nós vamos às vezes criar com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Porque a gente ainda não consegue ter a temperança, não consegue ter a mansuetude, a docilidade daqueles que já estejam mais próximos do Criador, mais próximos do Cristo, mais próximos dos nossos benfeitores. Porque até do nosso benfeitor a gente tem dificuldade de ficar próximo. E quando a gente se aproxima mais deles, aí a gente fala para mim, para nós, para todos, quando a gente realmente consegue fazer o exercício claro de ficarmos vinculados a ele, a gente sabe que recebe o amparo e a proteção. E é tão não gosto de falar porque não é mágico, né? Mas é tão soberano isso, de tão maravilhoso, que você sente uma força por trás de você, e aí eu vejo que eu tenho uma força por trás de mim, mas eu sei que está aqui, eu sei que tem um benfeitor que cuida e ampara. E quando você tenta se aproximar e fazer esse diálogo, você consegue sentir as vibrações, você consegue sentir essa calma que vai te chegando, o discernimento que te vai ampliando, a força mental que te acelera a possibilidade de encontrar respostas.
Porque o que a gente quer é encontrar as respostas. Aí na hora que a gente sabe assim, então já sei o que eu vou fazer. Isso traz um alívio. É tão gostoso sentir assim, então tá, é isso que eu vou fazer. Vou lá, vou fazer isso e tal. A gente respira e a gente busca ânimo novo. Você pode até não ter trabalhado a presença do invisível, porque nós somos ainda aqueles que não conseguem conviver com o invisível. Apesar do invisível estar o tempo todo junto de nós, a gente ainda é muito terra-terra, mas na hora que a gente consegue perceber a presença de alguma... Porque a gente já sabe que é isso, né? O Evangelho já nos alertou. A gente não é necessariamente aquele... A gente fala assim, nossa, eu sou demais, né? Como é que pode, né? Falei assim, não, eu vou virar à esquerda. Aí quando eu virei à esquerda, eu achei todas as respostas. Não estava certo. Sabe quando distancia de você que isso não foi sozinho? O grande mérito que você teve, se obedeceu. O mérito que nós temos é da obediência. A força superior que está ali nos dizendo assim, vai pela esquerda que vai ser melhor. Lá te aguardando o que você necessita. Aí a gente acha que não, nossa, eu sou o cara, né? Eu tenho criatividade, eu resolvo, eu aconteço, eu tenho visão, né? Eu enxergo lá na frente e tudo mais. Tem tudo isso, mas não é sozinho. Porque todo mundo tem os anjos bons, amigos de luz que ficam aí o tempo todo a nos direcionar. Não fosse assim, também a gente devia lembrar. Pois é. Aí a gente fala, né? É interessante. Pois é, se eu tivesse escutado a minha intuição, né? Se eu tivesse ouvido a minha intuição, se eu tivesse atendido o que tinham falado, nessa hora a gente acha que eles estão do nosso lado. Mas na hora que tudo dá certo, eu escolhi o lugar certo, aí não, aí a meta é meu. E isso nós já sabemos que não funciona assim. Nós vivemos num mundo de parceria, um mundo material e um mundo invisível. E se a gente se apropria dessa equipe, desse trabalho de equipe, a gente vai muito longe. Por que os nossos trabalhos crescem do ponto de vista material? Porque a gente se aliou aqui com uma equipe de lá. Então é um trabalho de equipe, nós sabemos que funciona assim. E por funcionar assim, Jesus então, ele aquieta a nossa alma e a gente vive momentos de calmaria, porque foi o que eles viveram ali naquele instante. Mas se a gente volta lá, me permitam voltar, mas se a gente volta lá, agora a gente vai ler esse versículo lá dentro, a gente então entende melhor o negócio. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. As coisas estão difíceis na nossa vida, as tempestades estão grandes, porque nós estamos fazendo escolhas e nós não estamos conseguindo lidar com aquilo que está à nossa volta, com a sabedoria que Ele nos dá o tempo todo a oportunidade de perceber. E Jesus estava lá na popa, dormindo, né? Isso que Ele percebeu. Olha só como que nós somos. E, antes, eles despertaram Jesus dizendo, mestre, a gente reconhece que ele é o mestre. Olha só como que nós somos, né? A gente se dirige a quem realmente toma conta, né? Vai lembrando, mestre, não te parece que a gente possa virar com esse barco aqui? Não te dá que pereçamos? Você não percebeu até agora que o barco pode virar? Mas a gente reconheceu de princípio, antes de dar uma chamada de atenção no mestre, que ele era o mestre. Olha como que nós somos oscilantes na nossa consistência da nossa maturidade espiritual. Mesmo tempo que a gente chama ele de mestre, a gente está chamando a atenção do mestre. Não, você que é o cara, você que vê tudo, que sabe de tudo. Por que você não acordou antes que esse negócio acontecesse? O recado que nós estamos querendo passar para ele é esse. Você tinha que ter acordado antes que isso acontecesse. Você é o mestre, você é o Jesus.
Você é o Filho do homem, você é o Salvador. E não é bem assim que a gente fala com as pessoas? Você tinha que ter isso antes, você tinha que reparar disso antes. Você não é a pessoa que toma conta, você não era o responsável por isso, você não era isso, você não era aquilo. Então, quando as pessoas reconhecem os títulos, mas espera o milagre. A gente quer que Jesus faça milagre na nossa vida. É isso que essa fala está querendo nos alertar. Por que ele não acordou antes? Para que precisava ter essa passagem? Eles passaram por um aterro desse? A gente espera isso de Jesus. Que ele anteceda aos problemas, às tempestades, que fomos nós, por livre-arbítrio, que construímos para nós mesmos. E ele tem que se antecipar a isso. Isso nós sabemos. Não vai acontecer. Porque milagre não é isso. Milagre é você enxergar internamente a sua mudança. Conseguir. Se isso pode ter algum significado. Mas não é. Então essa fala é para a gente lembrar disso. E agora, voltando no contexto, ela vai fazendo sentido para a gente talvez refletir. Porque depois que ele despertou, foi lá, arrumou tudo, né? Pôs as coisas no lugar e tal. O que foi que ele fez? Ele foi lá e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A timidez ali, não é essa timidez de a gente ficar encolhidinho no canto, né? E que a gente acha às vezes que é até assim, né? É uma, vamos dizer assim, uma qualidade, um atributo, melhor dizendo, uma característica pessoal que a gente não repreende. Ah, não sou tímido demais. Aí a gente aceita isso assim, mansamente, né? Não, eu sou muito tímido. Essa timidez, nós vamos falando de falar em público, de ir lá e, né, ser visto ou não ser visto, não é essa que Jesus está tratando ali, né? Jesus está falando da pouca confiança em nós mesmos. É a falta de confiança em nós. A timidez que ele está falando é essa. Não confiem em vocês? Podereis fazer isso e muito mais, se tiverem fé. Ali a gente começa, no momento das tempestades, é que a gente realmente mostra se nós temos a fé maior do que um grão de mostarda ou do mesmo tamanho dela. É no momento das tempestades. Porque no momento das tempestades a nossa tendência é ir lá e falar com ele que ele tinha que ter resolvido antes da tempestade chegar. E aí ele resolve as coisas, alivia a coisa ali, deixa mais ou menos do jeito da gente dar continuidade. E depois então faz a gente refletir. Por isso que essa passagem, o final dela é de reflexão. Porque depois, na bonança, né, na calmaria, é necessário que a gente pare para refletir. Que a gente pare para avaliar, para analisar. E está aí uma outra dificuldade que a gente tem, avaliar, analisar. Né? Isso do ponto de vista da vida profissional, como da vida pessoal, como da vida espiritual. Então tá, hoje nós não vamos ter reunião não, hoje nós vamos só fazer avaliação. Dura 5 minutos, 10 minutos, se deixar, porque não, foi tudo muito bom. Não tem nada para acrescentar. Não, achei que foi tudo, né, foi tudo correto, foi tudo muito bom, pode continuar do jeito que está. Nossas avaliações às vezes são assim, rasas. Né? Nós ainda temos dificuldades de conversarmos sobre melhoria contínua, principalmente do ponto de vista pessoal e espiritual. No trabalho, como o mecanismo empresarial às vezes pede, né? Ele ainda acontece de uma maneira mais pontual, mas ainda assim não tem muita força, às vezes não tem sequência também. Mas do ponto de vista da vida pessoal e da vida espiritual, nós somos péssimos avaliadores e somos cobradores de avaliação o tempo todo, mas também somos difíceis de participar da avaliação. Se não acontece, a gente cobra. Se acontece, a gente acha que não está bom.
né? Ou então não participa dela, não contribui como deveria. O certo é que Jesus nos lembra que depois de toda tempestade tem que ter, e a gente faz isso por mais que não queira, porque a passagem termina justamente assim: e sentiram um grande temor. Esse temor aqui não é medo de Jesus, não. Temor é a admiração. Aquela coisa de você se perguntar assim: poxa vida, é muito mais do que eu imaginei. Essa pessoa, né, esse trabalho, esse momento, a situação que aconteceu, ela expressa muito mais. O temor é uma certa reverência que eu faço àquilo que eu acabei de assistir. Eu dou respeito, né? Eu valido aquilo, eu considero. Então, é isso que está sendo dito ali. Naquele momento, depois que Jesus fez o que fez, eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele era capaz de muitas coisas. Então essa pergunta no final deles é a reflexão: a gente conhece realmente Jesus? Jesus realmente está presente quando a gente tem que ir para uma outra banda? A gente está levando Jesus porque a gente está indo para uma outra banda constantemente. Toda vez que a gente sai de um estado e vai para o outro, não é sair de Minas e ir para o Espírito Santo, sempre que a gente sai de um estado de calmaria para um de tempestade, nós estamos saindo de uma banda e indo para outra. Toda vez que a gente sai de uma tempestade e vai para uma calmaria, nós também estamos saindo de uma banda e indo para outra. E Jesus nos convida constantemente a passarmos para outra banda. Lembrando que ele vai junto. Porque é só assim que a gente vai fazendo a travessia. E o grande ensinamento não é amai-vos uns aos outros? Então a nossa grande travessia é amar. Aqueles que nós temos dificuldades, aqueles que nós temos que estar aí realinhando a nossa caminhada evolutiva, são a outra banda. E eu sou a banda de cá, que preciso me aproximar dele, mas preciso fazer a travessia do amar. E para fazer essa travessia, eu tenho que lembrar que ele está indo junto comigo. Porque ele nos lembrou constantemente que ele estaria junto conosco, não só no momento da tempestade, mas também no momento da bonança. E aí, a gente começa então a perceber que para que nós possamos viver as tempestades que a gente deseja que por alguns minutos, por esse período, por esse tempo, ela não esteja a estar remexendo com você, que as nossas limitações, que as nossas dificuldades que estejam lá fora, elas não estejam agora impregnando-nos, nos impedindo até de avançarmos um pouco mais nessa tarde que nós queremos alcançar, que é o amadurecimento espiritual. Lembrando que existe uma outra fala que a gente tem conosco mesmo, que não é verdadeira e que no sentido espiritual a gente precisa aprender também a rever. É quando a gente diz assim: isso não é para mim mais não, já passou do tempo, já é tarde para mim, né? Isso aí é para gente novo, isso é para quem está chegando. Isso também não serve para nenhum de nós. Nunca é tarde. Porque Jesus, quando ele diz isso, ele vai nos lembrando que as etapas que a gente vive, infância, juventude, madureza, velhice, elas são, na verdade, todas elas oportunidades de amadurecermos espiritualmente. Então a gente não pode trabalhar conosco por algumas coisas. É claro que nós não estamos falando aqui de limitações físicas, não estamos falando disso. Nós estamos falando daquelas nossas limitações onde a gente coloca íntimas, que a gente diz assim: isso já não é mais para mim. Então, me envolver nesse tipo de trabalho, ir lá e tentar fazer um esforço de conversar com aquela pessoa, isso já não é mais para mim. Não, agora já é tarde, né? Assim, passou tanto tempo já, agora não dá mais para ir lá e conversar com ela e ver se dá para resolver essa nossa história.
Nunca é tarde. Para Jesus, não. O tarde dele é assim, é quando a gente amadureceu. E a gente vive um entardecer contínuo. Porque a gente está amadurecendo. O importante é a gente se apropriar desse amadurecimento o mais cedo possível. Se nós podemos fazer um paradoxo. Que o mais cedo possível a tarde chegue para mim. Fazendo esse esforço contínuo de viver a bonança do final de toda a tempestade. Porque o recado final que ele dá nessa passagem é que a bonança chega. Não é a tempestade que perdure. Não há nada que seja constante a não ser o exercício de atravessar o mar do amor. Desculpa, do aprender a amar. Nada mais é perene a não ser isso. E como a gente insiste às vezes em ficar nos buracos, nos tropeços que a caminhada vai nos proporcionando, a gente perde a oportunidade de refletir nos momentos da bonança. Por isso, a gente quer lembrar que isso nada mais é do que mais um convite do Cristo a nos dizer: vinde a mim, creia em mim, se aproxime o máximo que você puder de mim, porque eu vos aliviarei. E assim como na tempestade, quando Jesus diz aos discípulos: por que sois tão tímidos? E que ele vai lá e repreende o vento. Ele estava querendo nos lembrar, mais uma vez, que ele vai acalmar a nossa dor. Vai sempre nos alertar. Acalma a nossa dor, cria condições favoráveis, auxilia, desmancha aquele mar revolto, dissipa as nuvens mais densas, abaixa as ondas. Mas ele repreendeu, foi o Espírito, para dizer a ele: não dê que isso te acometa novamente. Não é bem assim? Vá, mas não faça da mesma forma novamente, porque haverá de passar por uma tempestade novamente. Então, o que ele nos fala, o que ele nos fala com a tempestade que ele acalma, eu vinde a mim, é que ele traz alívio. Sempre que nós buscarmos, ele nos traz alívio. E aí, eu sei que vocês conhecem, mas ela fala tão verdadeiramente dessa trajetória de acalmar a tempestade, de trazer alívio, que eu achei que ela combinava com o fechamento da nossa reflexão. Até porque essa música ela foi feita, do Tim Vanessa, ele escreveu essa música num momento em que nós estamos vivendo uma tragédia natural. Se não me engano, foi o momento lá da tsunami, onde houve uma devastação imensa, né? Naquele momento, nós nos vinculamos no mundo, porque nós estamos dentro de Deus, então o que acontece na Indonésia tem que mexer comigo, né? Porque eles estão dentro de Deus também. Então, naquele momento, ele recebeu o pedido de um amigo para que ele pudesse escrever uma música que pudesse levar lenitivos a toda aquela região, aquelas pessoas, para que elas pudessem sentir a presença do amparo. E foi aí que essa música nasceu. E ela diz assim na sua primeira estrofe: caminheiro no caminho, eu, você, todos nós estamos na travessia, em busca da direção. Queremos aprender a chegar no amor, a direção é Ele. Na expulsão do paraíso à terra da promissão. É o tempo que nós estamos buscando isso. Até hoje nós estamos procurando uma terra que emana leite. Nós queremos viver numa terra de paz, de harmonia, para todos. Não é só para um povo, para todos os povos. Do suor do vosso rosto é preciso trabalhar. Não viria nada de graça. Teríamos que alcançar essa evolução no exercício do nosso labor, vencendo as nossas limitações, as nossas tendências. Do suor do vosso rosto angariareis o pão. Conseguiríamos alcançar o alimento que precisamos e teríamos a fortaleza no nosso caminho.
Do extentor dos vossos partos até o maná da evolução. Do extentor dos vossos partos, está querendo dizer assim, todo mundo aqui quando nasceu, enquanto não gritou, o médico não te soltou. Você teve que dar um grito para que dissesse, chegou. Faz parte do nosso nascimento, do extentor é o grito. Nós tivemos que gritar quando chegamos, porque muitos de nós, se pudesse, não teria vindo. Estava tão bom do lado de lá, né? As coisas estavam muito mais fáceis de controlar lá. Aí vou ter que vir para cá, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente tem que gritar. Não sabe se gritou de que bom que eu cheguei, mas eu não queria vir. Não sabe por que gritou, mas teve que gritar para chegar. Aí ele fala que é desde o primeiro grito até a gente alcançar a evolução. Essa é a travessia do amar. A primeira estrofe é exatamente isso. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, anda e ereis o pão, do recentor dos vossos partos, uma nada evolução. Aí ele consegue dizer para nós que isso tudo só vai ser vivido se for assim. Viver é crescer, crescer é sofrido, caridade e oração é o alívio do nosso coração. E se não bastasse isso, ele fecha exatamente pedindo para nós, acalme sua tempestade. Porque semeador, que é você, que sou eu, que somos todos nós, em meio à dor, ele te diz, vinde a mim se estáis cansados, porque meu peso é leve, meu jugo é suave. Que já não é sentido a dor, porque ele é, seu evangelho, o bendito Consolador. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave. Já não é sentida a dor, bendito Consolador. Jesus, Jesus, Jesus. Ele está junto a ti, ele te pega pelas mãos e te leva pelo caminho da redenção. Bendito seja, meu irmão, aquele que está hoje consciente da sua verdade e que busca, na sua limitação, viver o seu amor em plenitude e compaixão. Siga em paz se assim estás, busque isto se ainda não sentes e verás nascer o amanhã e o porvir da evolução que não haverá de escapar pelas tuas mãos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos proteja, porque Ele é o irmão maior, o mestre por excelência. Muito obrigada e sede conosco, Senhor. Incomoda, às vezes, do ponto de vista da tempestade mansa, do mesmo jeito de uma tempestade forte, porque é a sua tempestade. E aí, ela pode até parecer ser mansa aos nossos olhos, mas para você ela está tomando uma repercussão íntima muito maior do que a gente possa imaginar. Então eu entendo que um primeiro exercício mental, né, de reflexão é que eu preciso aceitar a tempestade do outro. Eu não posso usar aquele provérbio com muita frequência, né? É
tempestade num copo d'água. Né? Às vezes pode ter